Bom dia! Hoje iremos falar sobre os Jogos Olímpicos da Alemanha em Berlim, de 1936. Informações geográficas. Inicialmente batizada de Germânia pelo Império Romano, a Alemanha é situada na Europa Ocidental, dividida em 16 estados e possui mais de 80 milhões de habitantes atualmente. Em Berlim, capital da Alemanha, são abrigados muitos locais relacionados à Segunda Guerra Mundial e possui 2 milênios de história. História. No ano de 1930, Adolf Hitler assumiu o poder da Alemanha e implantou o nazismo. Ele foi responsável pela morte de mais de 6 milhões de judeus, e após investir no militarismo, levou a Alemanha em 1939 à Segunda Guerra Mundial, em conjunto com a Itália e o Japão, mas saiu do conflito derrotada. O regime nazista durou de 1933 a 1945. Após a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha foi dividida em duas partes: Alemanha Ocidental, capitalista, e Alemanha Oriental, socialista. A reunificação ocorreu apenas em 1990, com a queda do Muro de Berlim e a crise do socialismo. Costumes e tradições. Apesar da língua oficial ser o alemão, a grande maioria dos habitantes fala inglês com fluência. Os alemães possuem diversos costumes. Alguns deles são: respeito às regras, pontualidade, separar o lixo, ser ágil para evitar filas e sapatos para fora de casa. Além disso, eles têm diversos costumes e tradições que, julgados por nós brasileiros, podem ser estranhos, como beber uma quantidade extremamente alta de cerveja. Menores de 18 podem comprar e consumir bebidas legalmente. Então, é uma cena comum ver um adolescente de 16 anos saindo do mercado com latinhas de cerveja. Pendurar itens perdidos nas árvores, e nos casamentos, a noiva deve levar pão e sal para a cerimônia, como um presságio para a colheita de alimentos, e o noivo grãos para dar sorte e riqueza. Uma das tradições é a tradicional festa cervejeira, a Oktoberfest. Os trajes típicos são os vestidos de grande volume, chapéus e bermudas com suspensórios. Estarei agora apresentando sobre como foram os Jogos na Alemanha em 1936 e algumas curiosidades ocorridas na época dos Jogos e no país. Bom, como foram os Jogos? No ano de 1936, foi realizada uma Olimpíada na capital da Alemanha, ou seja, Berlim, que recebeu os Jogos no dia 1 a 16 de agosto. Nessa edição participaram em Berlim 49 países e teve 129 provas em 21 esportes, com 3.963 atletas. Nessa época foi construído o Estádio Olímpico de Berlim. E nessa edição foi a primeira onde tivemos o revezamento da tocha olímpica após a Primeira Guerra Mundial, como visto na imagem à direita. Nos Jogos de 1936, os alemães ficaram na liderança no quadro de medalhas olímpicas com 89 medalhas, sendo elas 33 de ouro, 26 de prata e 30 de bronze. Agora citarei algumas curiosidades ocorridas na época dos Jogos e no país. Nessa época estava ocorrendo a ascensão do regime nazista liderado por Adolf Hitler. Os nazistas aproveitaram os Jogos para poder fazer propagandas do regime nazista, tentando passar uma ideia de que a Alemanha era tolerante. Hitler ocultou seus planos de extensão territorial, camuflando seu caráter racista e militarista para impressionar os espectadores estrangeiros, com a imagem de uma Alemanha pacífica. Ele mandou todos tratarem bem os estrangeiros, até mesmo judeus em parques públicos. Outro fato curioso seria o boicote de alguns países devido às Olimpíadas de Berlim. Como assim? Bom, as Olimpíadas de Berlim não foram tão bem aceitas por outras nações. Foi quando os Estados Unidos, Grã-Bretanha, França, Suécia, Holanda e muitos atletas judeus de vários países decidiram boicotar os Jogos de Berlim para cancelar o evento. Mas acabou que muitos mudaram de ideia quando o Sindicato dos Atletas Amadores dos Estados Unidos decidiu participar. Antes disso, os norte-americanos
propuseram uma Olimpíada alternativa que aconteceria em Barcelona e se chamaria as Olimpíadas do Povo, mas que também não deu muito certo por causa do início da Guerra Civil Espanhola. Preparação dos Jogos Olímpicos. Com o imenso complexo esportivo construído, com bandeiras olímpicas e suásticas enfeitando os monumentos, tampouco os turistas imaginavam que o regime nazista havia removido temporariamente os painéis antissemistas, assim como o Ministério Federal de Assuntos Internos alemão havia mandado capturar os ciganos em Berlim, para que não fossem vistos pelos estrangeiros. As autoridades nazistas também ordenaram que visitantes estrangeiros homossexuais não fossem penalizados pelas leis nazistas pelo seu crime. Propaganda. Cartazes coloridos com páginas inteiras de encartes em revistas foram promovidos para comentarem do evento, com imagens esportivas que procuravam estabelecer um elo entre a Alemanha nazista e a Grécia Antiga. Uma visão onde o mito racial nazista de que a superioridade da civilização alemã era herdeira real da cultura ariana. Abertura dos Jogos. Com orquestras dirigidas pelo famoso Richard Strauss, saudaram a chegada de Hitler, que fez a abertura da 11ª Olimpíada. Na ordem alfabética, cada time marchou pelo estádio, com centenas de atletas usando trajes esportivos de gala. Um atleta corredor correu uma tocha que foi acesa no local onde foram disputadas as antigas Olimpíadas na Grécia. Foram 49 equipes de atletas de todo o mundo que competiram nos Jogos de Berlim, sendo também um número maior do que qualquer outra Olimpíada anterior. Encerramento. A Alemanha foi a campeã da 11ª Olimpíada, com os atletas alemães ganhando o maior número de medalhas. A hospitalidade e a organização alemã receberam elogios dos visitantes. Alguns jornais, como o The New York Times, colocaram os alemães de volta à comunidade das nações, tornando-os mais humanos novamente. Após os Jogos. Com o fim dos Jogos, Hitler retomou com seus planos de expansão. As perseguições dos judeus foram retomadas, e 2 dias após o final dos Jogos Olímpicos, o capitão Wolfgang, chefe da Vila Olímpica, suicidou-se ao saber que havia sido demitido dos serviços militares por terem origem judaica. 3 anos após os Jogos Olímpicos, a Alemanha invadiu a Polônia, no dia 1º de setembro de 1939, assim desencadeando a Segunda Guerra Mundial, conflito que resultou em uma destruição nunca antes vista na história da humanidade. Curiosidades sobre os atletas. Jesse Owens foi um atleta negro americano que ganhou 4 medalhas de ouro nos Jogos Olímpicos de 1936, no atletismo. Os nazistas defendiam a ideia de que os brancos eram superiores aos negros, porém, Jesse Owens provou o contrário. Nas Olimpíadas, Owens ganhou medalhas de ouro no salto em distância, nos 100 e 200 metros rasos, e no revezamento de 4 por 100 metros. Ele também alcançou novos recordes olímpicos e mundiais. Agora iremos passar uma parte de um documentário dos Jogos das Olimpíadas de 1936. Bem-vindo a Berlim, capital do Reich. Era o verão de 1936 e o mundo invadia Berlim. Para Berlim, 1936 é o ano dos Jogos Olímpicos e por isso a cidade está vestida de festa. O tema principal são as bandeiras do partido, com uma suástica negra em um círculo branco sobre um fundo vermelho. A capital da Alemanha foi sede dos 11º Jogos Olímpicos. E o Terceiro Reich produziu peças turísticas como essa, para incentivar estrangeiros a visitar o país. Hitler queria que o mundo visse o renascimento nazista.
E assim, durante 2 semanas em agosto, os nazistas vestiram uma máscara para o resto do mundo. As primeiras Olimpíadas da nossa nova era, agosto de 1936. Os turistas estrangeiros nas Olimpíadas podem ter saído convencidos de que a Alemanha era uma nação aberta e tolerante. Pela primeira vez em 3 anos, jornais estrangeiros estavam disponíveis nas bancas. As placas proibindo a entrada de judeus em parques públicos haviam sido retiradas. Mas quem era alemão sabia que essa não era a Alemanha nazista. Acho as Olimpíadas tão odiosas. Querem a todo custo convencer os estrangeiros de que aqui eles testemunham o ressurgimento, o florescimento, a unidade de espírito do Terceiro Reich, que amorosamente abraça o mundo inteiro. Eu proclamo que os Jogos Olímpicos de Berlim, que celebram as primeiras Olimpíadas da nova era, estão abertos. Fora dos portões do estádio, os trabalhadores dos hotéis e restaurantes de Berlim haviam sido instruídos a tratar os estrangeiros com extrema tolerância. Muitos atletas americanos comentaram que nunca tinham sido tão bem tratados antes. Os estrangeiros que conheciam a Alemanha somente pelo que viram nos jogos, levaram com eles uma única impressão: a de que a nação era inacreditavelmente feliz e próspera, que Hitler era um dos maiores, se não o maior líder político mundial da época. E que os alemães eram um povo pacífico, que merecia o melhor que o mundo fosse capaz de oferecer. A Alemanha conquistou 89 medalhas olímpicas, mais que qualquer outro país. Os Estados Unidos ficaram em segundo lugar, com 56 medalhas. Bom, gente, esse foi nosso trabalho. Obrigada por assistirem. E aqui estão o nome dos integrantes do trabalho. Aqui estão as fontes utilizadas.